E o interessante é exatamente que a luz ali vindo nessa direção atingiria exatamente aqui. Então a pergunta é, o que tem aqui que é importante? Bom dia, galera, beleza? Chegando aqui, modo explorador arqueológico. Estamos indo aqui num lugar chamado Agar e a gente vai especificamente hoje ver algumas pedras que são bem antigas e passar para vocês algumas informações. O sol tá muito quente, mas faz parte aqui da brincadeira legal de Malta. Uma visão linda lá atrás pela Bru Grotto, que a gente vai provavelmente mais tarde. E nesse momento paramos aqui para comprar uma água, porque com certeza lá vai estar muito quente. Então vamos dar uma olhada como é que funciona o processo, quanto é que custa, e a gente já mostra para vocês. Então já identificamos aqui onde é a parte de compra dos tickets. Vamos subir. Ó, se tivesse esse ventinho aqui sempre em todos os lugares, hein, amor? Ia tá ótimo. O ventinho aqui na entrada é realmente muito bom. Vamos tentar encontrar então venda de tickets aqui. Paguei €1,30. Uma água de quantos? 1 litro? Não, meio litro. Vamos entrar aqui então para ver onde a gente compra os tickets. I didn't understand the difference between without or with combo. Could you explain me? What is the difference? The difference is that the regular ticket just includes the 2 temples here and the museum, whereas the combo includes these 3 other spots. Where is these other ones? Is it in the same place or in other one? Like Gozo, for example? No, you have the 13 temples here, like in Bersibusha. Is another place, another city. Only the Hajar Im and Manaydra are here. Okay, do you have the information how much is to buy there? It's €6, for example. I would like to know if it's good or not. Well, for the regular ticket is €10 for adults, and for the prehistoric combo is 15 for adults. Yeah, but I can go there without going here, or I need to go in the same place in the same moment. Wir haben entweder die 2 Parks, die dann bitte hier sind. How much, you know? Oder ein Combo um 16. Da haben wir den Marco. €6. It's the same. Und Gardaland. Tarshan Temples and Ardalan 650. Okay. If you take the prehistoric combo, Gardaland ist eines von denen. it's worth having if you're going to both Tarshan and Ardalan. If you're going only to one, it's the same price. Okay. Thank you, sir. Are you buy the combo? 2 adults. €3. Perfect. Tickets comprados foi €16 um combo, tem a opção também de €10. A gente viria só alguns daqui, mas a gente vai tentar explorar um pouquinho mais. Vamos começar o dia hoje explorando essa parte mais arqueológica, então a gente já pegou o combo inteiro, vamos começar pelo museu. Vamos ver o que é que tem lá de bom pra gente mostrar. Vamos começar então mostrando aqui as estruturas. Infelizmente não tem o audio guide em português, ainda que possa ver em inglês e você possa entender. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Existe então essa estrutura e a estrutura maior, que é a principal de interesse nosso para que a gente possa conhecer. Existe toda uma história por trás disso aqui e eu já sei a quem eu vou perguntar em português, ao nosso velho amigo Zap GPT, não é, meu amor? Sim. Ah, sabe o que é isso? É exatamente aquela ideia de que, a depender do momento do ano, por exemplo aqui no equinócio, ele vai fazer um direcionamento exato para uma das determinadas partes do templo. Então, dependendo de onde você esteja, o sol vai iluminar uma entrada específica, como a gente está vendo aqui nesse caso. Aperta ali do equinócio, por favor, meu amor. Então, no equinócio aqui, por exemplo, a gente consegue ver exatamente a entrada para o templo. É realmente muito interessante, porque a gente pressupõe que naquela época não haveria tecnologia suficiente para fazer algo assim tão preciso. O equinócio e o solstício de verão ou de inverno, eles são momentos em que a gente precisa ter uma capacidade de estimar com exatidão, que com estatísticas e uma numerologia mais clara hoje em dia fica mais fácil. Naquela época não era tão simples.
Então a gente vê que desde aquela época eles fizeram isso, é algo realmente impressionante. Que você sabe as estações do ano, momento de plantio, né? Exatamente. Aqui a gente já vê algumas esculturas feitas em limestone, que é a pedra mais clássica aqui de Malta. Já aqui algumas outras peças feitas também com o mesmo material e encontradas aqui na região. É bem interessante ver que essa própria exploração, a forma como o corpo humano é apresentado aqui, é muito parecido com outras regiões do planeta. O sentido de fertilidade que era colocado para as mulheres. Aqui uma estimativa provável de como foi construído, utilizando algumas árvores como suporte e as próprias pedras locais. Acho que aqui é como eles lapidavam um bloco. Isso, eles colocavam em cima de uma parte própria de lixa e a partir daí eles faziam com que ficasse tão retinho como a gente consegue ver. A gente está nesse momento nesse complexo, nós estacionamos o carro aqui e estamos na parte do museu. Nosso objetivo é andar até aqui e acredito que a gente também tem autorização para ir até Jara Temples. Então, continuando nossas informações aqui, seguindo o nosso momento de peleja no sol, cabe informar que esses templos foram cuidadosamente alinhados com eventos astronômicos, a exemplo do solstício e do equinócio, o que indica uma compreensão avançada da astronomia pelos antigos habitantes aqui dessa região. As Agar Khin e Manadhara são destinos populares para os turistas que visitam Malta, como a gente está fazendo aqui, devido à importância histórica e à beleza das construções megalíticas. É algo que é intrigante porque outras civilizações distantes de continente tinham esse entendimento do sistema solar, né? Perfeitamente, e realmente é algo bem intrigante no sentido de que a distância não impedia um tipo de comunicação inexistente à época, ou um tipo de conhecimento inexistente ou incapaz de ser compartilhado numa distância tão grande. Então a gente vinha aqui e ver que algo desse estilo megalítico foi construído aqui, como foi construído o exemplo da Stonehenge, é realmente algo que ainda está sem explicação. Seriam os deuses astronautas? Ou nas pirâmides, ou pelos astecas, né, na América Latina. Exatamente. Então vamos acessar aqui esse primeiro momento e pegar aqui o nosso ticket para ter acesso. Olha, vida, temos sombra. Sombra, e os ufólogos adoram esse lugar, né? Ah, é verdade. Existem várias conspirações ou teorias baseadas em lugares como esse. O legal de ter a sombra também é pela preservação. O sol naturalmente desgasta bastante aí as pedras. E o vento também. O vento aqui está deixando o local muito agradável. Lá embaixo era algo absurdo, quase impossível de ficar. Aqui não, aqui já estava mais tranquilo. Essa tenda, ela protege não só do sol, mas do vento também, né? Perfeitamente. Até porque o vento também é um agente corrosivo e erosivo bastante relevante. As Agar Khin e Manadhara são dois complexos de templos megalíticos localizados aqui em Malta, que é uma ilha do Mediterrâneo. Esses templos foram construídos por volta de 3.600 e 3.200 a.C., durante o período neolítico. As Agar Khin e Manadhara são considerados patrimônio mundial da Unesco desde 1980. Esses templos são notáveis por suas estruturas de peças maciças e pela habilidade das construções em erguê-las sem uso de tecnologia avançada que não havia à época. Essas pedras foram cortadas e moldadas para se encaixarem perfeitamente, formando paredes, portais e impressionantes. Nessa região a gente já tem aqui uma estrutura de pedras um pouco maiores. E o que sempre é impressionante em estruturas megalíticas é o fato de que realmente levantar pedras desse tamanho e alinhá-las era algo impressionante e pouco provável para um momento tão antigo na história como era o caso aqui da construção desses templos históricos. Vamos então avançando aqui na nossa peregrinação. A gente acabou de sair daquela estrutura e com esse ventinho fica bem tranquilo. Coloquei aqui um chapéuzinho improvisado, mas muito eficiente. Isso aqui é o gorro do neoprene para mergulho
E dessa forma ele protege aqui também a parte de trás e fica sensacional como um chapéu. É bom que pelo menos foi calçado aqui e ficou bem tranquilo para talvez até alguém que possa ter um pouco mais de dificuldade de se locomover. Assim? Eu acredito que não, né? Acredito que no início eles deixavam livre, mas aí depois quando se transformou em algo mais turístico, naturalmente eles trouxeram essa estrutura aqui. Eu acredito que aquela estrutura vai ter uma vista da praia ainda mais bonita. Estamos chegando aqui na segunda estrutura de templos. A gente veio andando de lá de cima, caminhamos até aqui e vamos entrar nesse segundo templo. Depois talvez tentar uma trilha adicional que tem ali do lado. Obrigado, meu amor. Como vocês viram, a gente gastou 32 euros. Não converte, por mais que eu vou botar aqui a conversão para vocês acompanharem todos os nossos gastos da viagem. É mais a experiência mesmo que vale a pena. Tickets conferidos. Vamos guardar e acessar aqui esse segundo templo que está aqui. A estrutura de apoio parece maior, ainda que a estrutura interna pareça menor. Vamos nos aproximar, sair um pouquinho do vento e ver até onde a gente consegue ir. Aquela casinha ali, ó. Aquela casinha de apoio? Aquela casinha de apoio deve ser mais quente. Ou deve ter um ar-condicionado. Que Teresina. Eu acho que nem o ar-condicionado aguenta ali em cima. Não sei qual material é, mas parece algum material de cor metálica. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha, amor, a gente consegue entrar um pouco mais nesse. Esses templos são alguns dos mais antigos edifícios de pé livre do mundo, antecedendo até mesmo as próprias pirâmides do Egito. Essa estrutura aqui está localizada no topo de algumas falésias, por isso a vista é tão bonita aqui da praia, todos construídos em projetos bem semelhantes. O templo mais antigo do sul é considerado mais imponente devido à sua precisão astronômica. Durante os equinócios e solstícios, a luz do sol passa diretamente através de um conjunto específico de pedras, como a gente pode ver lá em cima. Esses templos foram construídos principalmente nesse tipo de pedra, que é um calcário globigerino, e é encontrado em abundância aqui em Malta, por isso que a gente vê essa coloração amarelada em várias estruturas aqui do país. Esse complexo foi descoberto no século XIX e as escavações e restaurações contínuas estão sendo aplicadas desde então, revelando a variedade de artefatos, incluindo estatuetas de terracota, ferramentas de pedra e cerâmica decorada. Esses templos aqui, em 1992, eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, juntamente com outros templos megalíticos aqui de Malta, devido à importância histórica e arquitetônica desses locais. Infelizmente, algo que realmente é importante citar é que esses templos têm sofrido danos ao longo do tempo devido à exposição aos elementos e a alguns vandalismos. No entanto, esforços de conservação estão em andamento para preservar esses importantes marcos históricos para gerações futuras. Templos aqui de Malta, especificamente esse de Manasdra, foi construído por volta de 3.600 a 2.500 a.C., o que os torna os mais antigos que as pirâmides do Egito, como eu havia dito para vocês. Outro aspecto interessante que correlaciona indiretamente aqui com as pirâmides do Egito é o fato de que tanto esses templos quanto as pirâmides foram construídos para fins religiosos ou espirituais. As pirâmides especificamente eram essenciais para especificamente a criação de tumbas para os faraós,
enquanto que os templos aqui de Malta parecem ter sido usados para rituais ou cerimônias religiosas, possivelmente relacionados à adoração da fertilidade e à observação astronômica. Um outro aspecto curioso de correlação é que ambos os templos e pirâmides foram construídos com grandes blocos de pedra, usando técnicas notáveis de engenharia e construção que eram realmente bastante distintos para a época. Aquela estrutura é muito similar com o conceito de engenharia feito atualmente. Eu não sei se aquilo é mais recente ou mais antigo, até porque tem algumas marcações escritas ali, mas se for, é realmente algo bem interessante. Dá pra ver que tá até rachado nessa parte aqui. E é interessante exatamente que a luz ali vindo nessa direção atingiria exatamente aqui. Então a pergunta é, o que tem aqui que é importante? O que tem aqui que precisaria ser iluminado por um raio solar de equinócio ou de solstício? E mais uma vez, amor, como você falou, aparentes tronos. E o pior é que realmente esse aqui, olhando dessa forma, parece muito um trono. O conceito de apoio à cabeça e estruturas para sentar. Olhando aqui, parece algo mais simplório, não necessariamente de engenharia. Mas talvez alguns desses furos de espessura maior eles tenham sido utilizados para manipular essas pedras que aqui estão. Esses especificamente parecem algum tipo de adorno utilizado para realmente dar uma característica própria. Tanto que a gente pode ver aqui que há furos específicos nessa região, mas a partir daqui de cima já é algo mais liso. Então imagino que haja sim algum propósito, como vocês podem ver alguns furos aqui, com uma característica própria, já os de lá com um tipo de relevo distinto. A gente vê especificamente aqui algo que é realmente bastante intrigante, porque é uma engenharia de capacidade linear muito clara. Então aqueles furos, eles podem ser feitos usando sim elementos rudimentares, mas o quão geométricos são chama a atenção também. Esse material aqui, pelo menos, ele parece um pouco mais rígido do que os de baixo. Quando você pisa, você sente até a temperatura diferente. Ah, sim. De um para o outro. Talvez um dos aspectos seja relacionado à corrosão. Ele possa ter uma estrutura superior distinta, tanto que a gente vê a cor distinta. Aqui parece que tem na entrada das casas. Soleira. Sim. Seria tão interessante se já tivesse algum tipo de possibilidade de ver esse uso aqui à época, da gente ter realmente a possibilidade de entender o uso daqui, não apenas dentro do aspecto histórico, mas dentro do aspecto prático, realmente ver as pessoas utilizando aqui, além das simulações feitas, seria algo realmente sensacional. Então, finalizando aqui o nosso passeio em Mnadra, eu queria trazer uma curiosidade sobre a origem dessa palavra. É uma palavra maltesa, que pode ser traduzida livremente como Templo das Fadas. Isso reflete antigas lendas locais que atribuem a construção desses monumentos a seres místicos ou sobrenaturais, uma vez que as pessoas achavam difícil acreditar que humanos comuns poderiam construir tais estruturas com a tecnologia disponível à época. Lugares assim são lugares exatamente onde a gente gosta de vir, gosta de conhecer, e se despedir com essa informação aqui de Mnadra é algo bem interessante pra gente. Então, vamos dar um passeio aqui na trilha que fica ali pelo lado esquerdo da trilha principal. Não tem onda. O mar Mediterrâneo, de forma geral, no verão, ele é bem assim mesmo. Ele não tem muitas ondas, ele é mais tranquilo. Nossa. Preserva essa cor azulada. Mas no inverno, isso aqui fica bem forte também. Com aquelas ondas. Maravilhoso. É, e a vista é sensacional. Não, é um barquinho simples mesmo. Ele é bem árido, mas combina com a beleza do local. Isso. Talvez essa aridez, as próprias rochas sejam um elemento filtrante da água. Não de forma tão ampliada, num rio isso acontece mais relevantemente, mas com certeza
não ter muita areia para poder ter suspensão, é um elemento sim importante para deixar essa água clarinha desse jeito. Ai, calor bem intenso, o passeio foi isso, a gente acabou de conhecer os templos que ficam aqui na região de Malta, próximo a Blue Grotto, por exemplo, e estamos fechando aqui o vídeo nesse local que é uma torre de vigia. Meu amor tá quase sucumbindo ao calor, realmente o calor tá bem intenso, mas vale a pena passar um pouquinho por isso para voltar para São Paulo com frio. E a gente vai encerrar mostrando para vocês a vista, partir o Blue Grotto e curtindo um pouco mais aqui da vista de Malta e dos passeios aqui no país. Pra que ficar aqui esperando o que for sem saber